A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso no Brasil de um novo medicamento para o tratamento do Alzheimer. Um dos efeitos principais é a desaceleração do avanço da doença. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a neurologista Raíssa Soares, que é especialista em distúrbios do movimento e cognição. Doutora Raíssa, primeiro, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Notícia da Manhã. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. O Alzheimer não é algo desconhecido, certamente a gente tem alguém nos assistindo aqui que tem pessoas próximas no ambiente da família ou mesmo vizinhos, mas eu gostaria que a senhora explicasse o que é de fato o Alzheimer e de que forma ele atua no nosso organismo. Certo. Então, a doença de Alzheimer é um dos tipos de demência. É importante que nós expliquemos para a população que existem outros tipos de demência também. Então, essa medicação ela foi aprovada para a doença de Alzheimer, não para outros tipos de demência. E a doença de Alzheimer ela tem uma assinatura patológica, digamos assim. Essa assinatura patológica é o acúmulo de proteínas, principalmente a proteína beta-amiloide, que é onde essa medicação vai agir. Mas nós temos outras proteínas que se acumulam também, como a proteína tal fosforilada. Então, não é uma medicação que vai trazer a cura da doença de Alzheimer. É uma medicação que ela foi efetiva para fazer uma progressão mais lenta da doença, para diminuir a piora do paciente durante o período de tempo de 18 meses, que foi o período de tempo do estudo, né? O que esse acúmulo de proteína ele vai causando na pessoa? Certo. Então, o paciente que tem doença de Alzheimer, que tem um acúmulo de proteína beta-amiloide ou acúmulo de proteína tal, fosforilada, ele vai acabar perdendo algumas sinapses, vai acabar tendo uma atrofia de algumas regiões cerebrais, principalmente as regiões que estão relacionadas com a memória, com aquela memória recente, memória de curto prazo, vai causar aquela disfunção executiva, o paciente que antes fazia alguma coisa bem feita começa a não fazer mais. Isso é importante porque às vezes a população ela é mais acostumada com aquela coisa de que a doença de Alzheimer vai causar esquecimento. Mas além do esquecimento, ela vai causar também uma disfunção executiva. Por exemplo, uma paciente que cozinhava muito bem, começa a trocar o tempero, começa a cozinhar errado, começa a errar fases da receita. Uma pessoa que costurava bem começa a não conseguir mais costurar. Uma pessoa que trabalhava com contas começa a não fazer bem mais os cálculos. Então, são várias evoluções da doença, vários sintomas, principalmente a perda de memória, mas também essas disfunções executivas nas atividades do dia a dia. Essa nova medicação, em que fase da doença ela vai atuar e qual o benefício propriamente dito ela vai trazer? Então, essa medicação, ela foi uma medicação aprovada e estudada para as fases iniciais. Nós temos algumas escalas, algumas avaliações clínicas e neuropsicológicas para definir se o paciente ele está na fase inicial da demência de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer ela tem uma fase inicial, uma fase que é a mais leve, a fase moderada e a fase grave. Essa medicação ela foi estudada para ser usada nas fases que nós chamamos de CDR meio a 1. Então, é uma medicação para ser usada na demência de Alzheimer leve, na doença de Alzheimer leve. E também para pacientes que são sintomáticos, que têm um comprometimento cognitivo do tipo Alzheimer, mas que ainda não tem tanta perda de funcionalidade, que nós chamamos de comprometimento cognitivo leve. Então, pacientes nas fases moderadas a grave não deveriam usar essa medicação. Bom, ela já é comumente encontrada no mercado e quem tem uma pessoa com Alzheimer próximo que trata alguém pode acessar essa medicação de que forma? Há a necessidade primeiro de se consultar o médico, como é que é a dispensação? Bom, é uma medicação que foi estudada, que é importante nós sabermos que ela foi estudada para a população predominantemente norte-americana, então foi um estudo grande que foi realizado de 2020 a 2021, mas com pacientes dos Estados Unidos, pacientes do Japão, pacientes de Países Baixos da Europa. Nós não tivemos população brasileira nesses estudos até agora. Mas a medicação ela foi aprovada para ser utilizada no Brasil. Nós temos ainda algumas barreiras com relação ao custo da medicação.
atualmente ela chega a um custo de 32 a 35 mil dólares anuais. Então, nós podemos prescrever essa medicação, mas com relação ao custo da medicação, o paciente ele tem que estar ciente também que durante o tratamento ele vai precisar fazer ressonâncias seriadas, porque para avaliar efeitos colaterais, efeitos adversos, e essa medicação deve ser prescrita por profissionais especialistas em demência, porque o profissional ele precisa colocar aquele paciente bem encaixado na fase em que ele está, avaliar todos os efeitos que a medicação pode trazer, os fatores de risco. Então é importante que o paciente seja bem avaliado por um profissional capacitado e que também tenha outros profissionais capacitados, por exemplo, na radiologia, para fazer o segmento dos exames de radiotraçadores, os exames de ressonância que precisam ser feitos e um bom laboratório de base também para fazer as avaliações laboratoriais. Qual é o valor médio que está custando aqui no Brasil e como é que vai ser a administração dele? A pessoa, o paciente, ele vai ter que tomar quantas doses? Queria que a senhora mensurasse o valor do investimento. Fazendo uma conversão, no Brasil a gente tem uma média de 160 mil dólares anuais. Então, Dólares ou reais? Reais, 160 mil reais, seriam 32 mil dólares anuais, cerca de 160 mil reais. Daria mais de 10 anuais. mil por mês. Mais de 10 mil por mês. Uhum. Isso. E o valor fixo no Brasil ainda não foi estipulado. Nós fazemos uma conversão, por enquanto, de dólares para reais, mas esse valor ainda vai ser avaliado. Tem contraindicação? Tem algumas contraindicações. Os pacientes, eles precisam, para usar a medicação, ter uma carga de beta-amiloide já positiva, então você precisa que esse paciente tenha a proteína beta-amiloide. Não adianta usar em demências em que você não vai ter essa proteína acumulada. Então, o paciente ele precisa fazer um PET-amiloide, que é um radiotraçador, é um exame de imagem que venha positivo, ou ter também uma alteração no líquido com a beta-amiloide, a proteína tal, que você consegue ver na avaliação do líquido. Efeitos colaterais, eles são mais frequentes nos pacientes que têm uma genotipagem, que nós chamamos de gene ApoE4 em homozigose, mas também acontece em gene ApoE4 em heterozigose. Então, é importante que esses pacientes não sejam portadores do gene ApoE4, então, pacientes que sejam portadores desse gene não devem usar a medicação. Também pacientes que tenham tido históricos de AVCs não podem usar a medicação. Pacientes que tenham tido histórias de hemorragias cerebrais, pacientes em uso contínuo de anticoagulantes, pacientes que tenham tido neoplasias malignas em pelo menos 5 anos. Então, esses pacientes têm mais risco de ter as alterações que nós chamamos de alterações relacionadas à amiloide, como edema cerebral, como microhemorragias cerebrais. Doutora, a gente lendo aqui algumas coisas a respeito da ação dessa substância, fala que num período de 18 meses verificou uma atuação na eliminação de até 84% das placas de proteína. Em algum momento já se conseguiu uma outra substância alcançar esse percentual e é de fato algo relevante para a medicina e para a ciência nesse momento? Essa medicação, ela é uma medicação revolucionária, porque até então nós tínhamos medicações que eram utilizadas para a doença de Alzheimer, mas que eram medicações que atuavam mais na questão sintomática. Essas medicações, que são os anticorpos monoclonais para a doença de Alzheimer, anti-beta-amiloide, são medicações novas que agem justamente na patologia. Então, são medicações revolucionárias. Até então, nós não tínhamos ainda medicações desse porte. Algumas medicações, como lecanemab, também já foram estudadas, mas foram descontinuadas por efeitos colaterais e agora o donanemab veio aí com menos efeitos colaterais que o lecanemab e também trazendo uma efetividade maior. Eu quero agradecer a doutora Raíssa pelas informações que trouxe aqui ao Notícia da Manhã. Muito obrigado. Obrigada. Um bom dia. Eu que agradeço.